Olá pessoas do canal LGBT Tem Direitos, estamos de volta para tratar de mais um tema do interesse da comunidade. Esse é o primeiro vídeo de 2022, quero desejar para todos, todas e todes um ano bacana, um ano de luta, um ano de paz e que as pessoas ainda continuem se prevenindo, né? Ainda continuem se vacinando, cuidando da sua higiene pessoal, lavagem de mãos, uso de máscara, evitar aglomerações, porque a gente ainda não conseguiu vencer a pandemia. Ao contrário, né? Nós estamos tendo um repique dela agora, com a variante Omicron, e é muito importante que as pessoas realmente se conscientizem e prossigam tomando os cuidados necessários para que aos poucos a gente consiga definitivamente vencer essa pandemia. O tema de hoje é união estável homoafetiva. Queria detalhar um pouquinho mais um assunto que eu já tratei em vídeo anterior com vocês. Eu quero aqui detalhar um pouquinho essa questão da união estável homoafetiva, do contrato de convivência, né? Conhecido como contrato de convivência, para que vocês entendam bem e optem, né, por essa questão, né? Seja pelo casamento propriamente dito, ou pela união estável afetiva documentada. Por que eu digo isso? Principalmente agora com a pandemia, eu mesmo vivenciei isso, percebi isso. No começo da pandemia, em abril, maio de 2020, eu perdi um amigo muito querido, o Hugo, pessoa que faz muita falta na minha vida. Ele vivia junto com um companheiro dele, e coincidentemente, um pouco antes da morte dele, ele me procurou para dizer o seguinte: ele queria fazer um contrato de união estável. Ele já estava há algum tempo com o companheiro, enfim, ele queria documentar isso. Eu expliquei para ele naquele momento o que deveria ser feito, que era necessário, e ele falou para mim: tá, tudo bem, eu vou pensar e te falo. Que obviamente tinha um custo, e ele falou: estou apertado de grana agora, não vai dar para fazer e tal. E passou. E ele, infelizmente, veio a falecer da pandemia antes que a vacina chegasse. Então, certamente o companheiro dele deve ter passado por alguns problemas em relação a isso, porque daí você tem uma situação de como que você comprova, né, que havia uma convivência. Você tem que entrar com uma ação judicial para haver o reconhecimento dessa união posterior, né? Posterior à morte de um dos cônjuges. Isso dá trabalho. Se houver patrimônio comum, a família do falecido pode reivindicar. Isso pode causar muitos problemas. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão da união estável. A regra da união estável ela está no artigo 1723 do Código Civil. Quais são as condições essenciais para que seja reconhecida uma união estável? O caráter público dessa relação, né? Ou seja, que as pessoas ao redor, amigos, parentes, saibam dessa relação, né? Essa relação deve ser contínua e duradoura, né? Então, embora a lei não diga quanto tempo é necessário, a gente entende que pelo menos uns 6 meses dessa relação precisam ser percorridos, né? Para que exista realmente uma clareza de que essa relação é contínua e duradoura. E outro item que configura a relação estável é a comunhão de vida e de interesses. Então, essas duas pessoas, elas têm que ter essa comunhão de vida, né, e de interesses. Elas têm que conviver com esse objetivo, né, da formação de uma família. Tem que haver comunhão de interesses, né? Então, mesmo que seja sem adoção de filhos, né, não há necessidade disso, né, mas que exista esse objetivo da parte dos dois cônjuges, né? Muito bem. Como que funciona esse contrato de união estável? Ele é um contrato, como todos os contratos, que pode ser público ou particular. Então, o casal pode levar esse documento a registro num cartório como um documento particular. Então ele não é de conhecimento público, ele é de conhecimento dos dois, que depois pode vir a público, né? E existe o contrato
que é registrado de forma pública. Este documento público, ele tem eficácia que nós chamamos no direito de erga omnes, ou seja, contra todos. Tá? Então você está deixando claro publicamente, através do documento, quais são as suas disposições, os seus interesses. Tá? Esse contrato é mais caro. Tá? Os cartórios cobram mais caro por esse contrato público, né? Instrumento público, e não mais barato um pouco o instrumento particular. Tá? Eu sempre recomendo o instrumento público. Tá? Se quer fazer, faz logo o instrumento público. Paga um pouco mais caro, mas você tem mais garantias. Tá? Eu vou falar agora com vocês um pouco sobre as cláusulas principais desse contrato. Né? São 7 cláusulas, pelo menos, que elas não devem estar fora desse contrato. Né? Primeiro, qual é o objeto contratual? O que este contrato regula? Ele regula a convivência de 2 pessoas, né? Dentro daquelas condições do artigo 1723 que eu comentei com vocês: caráter público, contínuo, duradouro, comunhão de vida e de interesses. É importante também frisar a data do início dessa relação, tá? Para todos os efeitos, né? Até previdenciários, inclusive, né? Saber quando que essa relação começou. Segundo item, patrimônio. Como vai ser cuidado esse patrimônio, né? De quem, o que é de quem, né? O que é patrimônio próprio de um, o que é patrimônio próprio de outro e o que é patrimônio comum. Tá? No casamento, né, isso não há uma preocupação, porque já é previsto, né? A própria legislação do casamento prevê essa situação, né? Quando você casa, você define o regime de bens do casamento. Aqui é semelhante ao regime de bens, né? Só que não se usa essa expressão porque ela é típica do casamento. Tá? Então, é importante que as partes definam como vai ser o patrimônio de cada um, né? E o patrimônio comum. Quer dizer, normalmente aquilo que é construído, que é adquirido dentro da relação é de patrimônio comum, mas isso pode ser definido também. Tá? Então pode ser, por exemplo, é adquirido um carro e o carro é só de um dos cônjuges, não é do outro, por qualquer motivo, uma questão de decisão das partes. Isso vai ficar definido no contrato de união estável. Terceiro item, a administração dos bens. Quem vai administrar esses bens? Principalmente os de patrimônio comum. Né? Quem vai cuidar desses bens? Quem tem a responsabilidade sobre eles? Quem vai obter frutos desse patrimônio? Por exemplo, um apartamento alugado que foi comprado pelos dois. Quem vai receber os aluguéis? Quem é responsável por receber esses aluguéis, administrar essa alocação, enfim. Quarto item, direitos conjuntos. Aquilo que é comum de direitos aos dois, né? Em todos os aspectos, né? Não só do patrimônio. Né? Então, o que um pode fazer em relação ao outro é definido em contrato. Né? Quinto item, curatela. Curatela, gente, é quando você é nomeado o curador de uma pessoa que está incapacitada temporariamente. Então vamos dizer, um dos cônjuges sofre um acidente, né? Fica temporariamente impossibilitado de tomar suas próprias decisões, por exemplo, em estado de coma, enfim. Né? Quem vai ser o curador? Né? Isso é importante definir, por quê? Porque pode aparecer algum parente, mãe, pai, irmão, primo, alguém parente desse convivente que está acamado, doente, e reivindicar a curatela. Né? E aí você vai ter uma situação complicada, porque vai passar por cima do outro convivente. Então é interessante colocar essa cláusula para que não haja dúvidas de quem vai ser o curador da pessoa que está temporariamente incapacitada. Sobre o aspecto, sexto item, sobre o aspecto da incapacidade permanente. Né? Então esse curador passa a ser o curador permanente da pessoa que está acamada, enfim, incapacitado de exprimir a sua própria vontade. Né? Então é importante também colocar isso para não acontecer o que eu falei no item anterior. E por fim, o item número 7, a questão da dissolução dessa união. Então, se porventura essa união não perdurar, como vai ser essa dissolução? Né?
os bens para quem vão ficar, enfim, né, os direitos, as obrigações, etc. É muito importante colocar isso também. Tá? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Deem like caso tenham gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e lembre-se, LGBT tem direitos.